E vem conferir a crítica da segunda temporada de Arcane. E terminou a segunda e última temporada de Arcane. E antes de realmente falar o que eu achei da segunda temporada, é bom destacar qual que é a minha relação com Arcane e com o mundo de League of Legends. Porque recentemente, semana passada na verdade, eu fiz a crítica da primeira temporada de Arcane. Quando a série lançou lá atrás, ela era muito elogiada, ela ganhou muitos prêmios, mas ela não gerou meu interesse. Até porque eu nunca fui fã do League of Legends, nunca joguei o jogo. Então a partir daí eu demorei pra ver. E agora que lançou a segunda temporada, eu aproveitei pra assistir a primeira. E eu achei a primeira uma obra de arte. A forma como a animação, a forma como a parte da história e os personagens são tão cativantes e tão envolventes que você, assistindo a série, eu pelo menos, entendi por que ela fez tanto sucesso, porque ela realmente é uma série sensacional. E logo depois que acabou, eu já vim assistir a segunda temporada. E assistindo a segunda temporada, eu tinha um medo pensando, se a primeira é uma obra de arte, como que eles vão alcançar esse nível? Porque é muito difícil, o padrão é muito alto, a expectativa é muito alta. Porque vai lembrar, quando você anuncia que você vai lançar uma série como Arcane, baseada em League of Legends, as pessoas não entram na série esperando que seja a melhor série do mundo, não por causa do League of Legends, mas porque é uma série nova. Então quando eles apresentam tantas coisas boas, é surpreendente. Aqui não tem o fator surpresa. Já é a melhor série do ano que ela foi lançada em questão de animação. Então aqui as pessoas estão com uma expectativa muito alta. E ter que suprir essa expectativa é um problema. A expectativa é um problema. Porque às vezes você até tem algo que você espera muito, que é bom, mas que não chega no que você quer e você se decepciona. Em Arcane, segunda temporada, acaba não decepcionando. É uma série muito boa. Não é tão boa como a primeira temporada, mas ela é muito boa. O que não faz ela ser tão boa como a primeira temporada, eu acho que é mais na parte final, na parte narrativa do final da série. Mas a série como em si é muito boa e ela fecha alguns pontos muito bons para uma série que é o final. Para quem não sabe, essa é a temporada final de Arcane. Mas eu vou começar devagar. Antes de entrar na parte da narrativa, para falar que foi o ponto que eu não gostei dessa segunda parte, eu queria falar da parte que eu continuo amando, que seria a animação. A criatividade da animação de Arcane é muito boa. Eu gosto de todos os sentidos da parte animada. Desde a parte da fluidez, que é a parte que envolve como eles fazem a sequência de ação funcionar muito bem, de uma forma muito natural, a forma como eles entenderam como cada personagem luta, como cada personagem funciona em tela. E a partir daí, parece que deu uma animação para cada um. Então isso funciona muito bem, para a sequência de ação funcionar muito bem. A animação é fluida nesse ponto, mas é fluida nos personagens. Numa cena mais simples, entre a Vi e a Caitlyn, você consegue entender a relação delas com poucos momentos. Numa parte onde ela olha, uma personagem olha para baixo, ou como uma é mais da parte corporal, na frente da outra, se identifica. A animação é muito boa nisso, em relação à sua fluidez, mas mais do que isso, na parte do detalhamento de cada personagem. É uma animação muito boa, em relação a como ele faz os personagens serem vivos em apenas detalhes, olhares ou até movimentação. Eu gosto muito da animação, e mais do que isso, eu gosto muito do visual dos personagens. Porque uma coisa que é muito importante numa série animada, ou num filme, não importa onde for, é você dar traços muito impactantes para alguns personagens, pra gente lembrar deles. Quantas séries ou filmes a gente quer lembrar, mas a gente não lembra o nome de um personagem, mas ele foi tão marcante que a gente lembra traços físicos ou visuais dele. Arcane é isso. Arcane tem muito personagem que era muito fácil não lembrar o nome de um ou outro, mas não. Aqui eles conseguem deixar todos com características muito próprias, e isso eu acho muito legal. E os novos visuais também são muito interessantes para uma segundo ano, então isso eu gostei bastante. Como a parte da animação é fluida, como a parte de detalhamento dos personagens é interessante, como visualmente eles são interessantes, e mais do que isso, eu gosto como a animação deixa o lugar vivo. Porque quando você pensa numa animação, não é só o ponto que está no foco da tela que é importante. O mundo à sua volta precisa ser vivo. E em Arcane eles fazem isso. Quando você vê um prédio, um desenho, um carro que passa no fundo, ou uma arma, isso diz muito sobre o lugar. Isso é uma ótima construção de mundo e também uma ótima construção da ambientação do lugar. Já fizeram isso na primeira temporada e aqui eles ficam mais fortes, aqui fica mais relevante. Então pra mim, esse é um ponto muito bom, a animação. Sem contar as cores são muito boas, que também ajudam muito a criar características para cada um de luta e também de personalidade. Eles também continuam com uma coisa muito legal, que é, dependendo do episódio, dependendo do momento, eles mudam completamente o traço, eles mudam completamente o estilo de animação, algo que compõe muito o anime. Outra coisa que também é muito legal falar, ainda na parte técnica, seria na trilha sonora. A abertura continua a mesma, que é maravilhosa, a música do Imagine Dragons, porque quando você vai além disso,
A música da série também é muito boa, a trilha é muito marcante. É uma trilha que acaba compondo muito o universo. Eu até acho que cada personagem da série poderia ter uma trilha solo para marcar mais ele. Mas de um modo geral, a trilha funciona. E agora a gente vai na narrativa. Como eles estão fazendo agora na Netflix? A Netflix está num novo formato que eles não estão lançando sua série tudo de uma vez. Isso não é só com Arcane. Com outras séries estão fazendo isso. Eles estão lançando em partes a sua temporada em vez de tudo de uma vez. Então, Arcane lançou os 3 primeiros episódios, depois mais 3 e encerrou agora com mais 3. E a partir daí, eu acho que a série até o episódio 6, ele estava muito bom. A narrativa estava fluindo muito bem. O 7, 8, 9 tem alguns problemas que incomodam um pouco. Mas os 3 primeiros são muito bons porque eles conseguem ser uma boa transição da primeira para a segunda temporada. Eles sabiam que tinha expectativa, mas eles não podiam começar com força máxima. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que reapresentar o mundo para o público. No sentido de, vamos mostrar o que aconteceu com o mundo, o que aconteceu com cada personagem, qual é a visão de cada um daquele mundo a partir daqui. E esses 3 episódios conseguem fazer isso muito bem, reforçando a parte política, colocando novos personagens na jogada que também são muito interessantes, e a partir daí os 3 episódios apresentam de novo o mundo, apresentam os personagens e funciona muito bem. É uma ótima reapresentação de mundo. Os 3 episódios do meio, eles vêm para fazer um outro trabalho, que é expandir esse universo, principalmente na ala do Victor, e isso também funciona muito bem. Como eles apresentam outros elementos para essa série que expandem a série e fazem com que você tenha um mundo mais rico, ideias mais interessantes. É como se o Arcane, nesse ponto, chegasse num patamar muito alto. E ao mesmo tempo que você tem toda essa parte de um mundo sendo explorado, a narrativa de cada personagem também é muito boa. O desenvolvimento, a parte de você conhecer mais eles, os novos personagens que entram, tudo compõe muito bem a história. Inclusive, o final do episódio 6 é maravilhoso. Como ele termina, como ele chega naquele ponto, a construção que fizeram e a parte emocional, vamos mostrar como a narrativa dessa série é muito boa, funciona muito bem. Só que aí chega na parte final. E os últimos 3 episódios, eles não são ruins, porque eles têm bastante problema. E pra mim o grande problema dessa série é que ele não vai ter mais temporadas. Então parece que até certo ponto na produção da série, eles imaginaram que essa temporada seria a metade de uma história, ou poderia continuar a partir daqui, mas parece que tiveram que encerrar. Então a partir daí eles aceleraram muita coisa. O episódio 7, ele ainda é muito bonito. O 8º e o 9º também tem ótima sequência de ação, são envolventes. Mas tinha muita coisa para explorar. Até um certo ponto multiverso, até um certo ponto o romance de alguns personagens, algumas viradas, algumas conclusões. Só que tinha muita coisa para fazer em 3 episódios. Então a partir daí eles tiveram que acelerar. E aí é que vive o problema de Arcane, que faz a série não ser tão boa como a primeira temporada. A narrativa ela é acelerada, apressada, e a partir daí muita coisa que era impactante acaba perdendo seu impacto e muita coisa que foi bem desenvolvida não se encerra tão bem, porque precisa se encerrar a série aqui. Então por isso que no final da série parece até que ela é uma série um pouco incompleta em certo ponto, no sentido de quando parece que ela terminou, mas parece que tem mais pra contar. Então esse é um problema da série. A partir do episódio 7 você vê que as narrativas são aceleradas, algumas não são tão bem desenvolvidas como poderia, e o final não é aquele final impactante, porque o final da série pra mim é muito mais aquele conceito de nos vemos na próxima temporada, mas não vai ter próxima temporada. Então esse é um grande problema. No fim, a segunda temporada de Arcane, ela é excelente. Com certeza vale seu tempo. Mas eu tenho certeza que se tivesse mais uma temporada, o final dessa segunda seria mais tranquilo, mais apresentação de alguns elementos para a próxima e encerraria mais essa batalha que funcionaria bem. Mas infelizmente, pela série acabar aqui, muita coisa foi acelerada e a nota que poderia ser mais um 10 acaba não sendo. Concluindo, Arcane é uma série muito boa. 2 temporadas excelentes que eu recomendo muito que todo mundo assista. Quem gosta de animação e quem não gosta também vai gostar da série. Arcane tem ótimos personagens, uma ótima narrativa e a segunda temporada mantém uma qualidade alta na parte técnica. O problema é o final da série. O final da série ela é muito acelerado e a partir daí alguns núcleos e mais do que isso, algumas histórias são apresentadas com muita pressa e sem o desenvolvimento que poderia. E mais do que isso, a conclusão de alguns arcos mais rápido do que poderia também. Mas não é uma série ruim, é uma série excelente. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Arcane com uma nota 9 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da segunda temporada de Arcane? O que você acha da série como um todo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.